Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia Lima, sou astróloga. Esse é o meu canal Lívia Lima Astrologia. Vocês também podem me achar lá no Instagram, Lívia Lima Astrologia. E hoje eu tô aqui para fazer a leitura detalhada e bem aprofundada do mapa de uma pessoa que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que é o Kurt Cobain. Para quem não conhece o Kurt Cobain, ele foi o líder, vocalista e guitarrista do Nirvana, que foi o maior expoente do grunge dos anos 90, né? E o Kurt foi, assim, um ícone do rock. Ele estourou muito rápido com a banda, e ele fez muito, 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 muito sucesso. E ele tem influência até hoje, né? Estou aqui com uma roupa xadrez em homenagem a ele. Uso roupa xadrez até hoje por causa dele, mas a influência dele no mundo musical e em tudo, sabe? A gente vê até hoje na moda, na arte, né? O Kurt foi uma pessoa que foi diagnosticada com TDAH e bipolaridade, nunca foi tratado. Por conta disso, ele acabou tendo o fim que teve, né? Ele se suicidou com 27 anos. E porque ele nunca foi tratado, né? Ele tinha um talento imenso, que era bastante proporcional ao sofrimento que ele tinha guardado, né? Ele foi um daqueles casos em que a pessoa conseguiu transformar uma coisa ruim em arte. E foi isso que ele fez, né? A arte dele era uma arte bem peculiar, não era uma arte para todas as pessoas, para todos os gostos. Ele era multitalentoso, ele cantava bem, ele escrevia bem, ele tocava guitarra bem, ele desenhava bem, ele pintava bem. Então ele tinha multitalentos. E se ele não fosse músico, ele seria pintor, ou ele seria escritor, ou ele seria poeta, sabe? Então ele tinha arte no mapa dele, assim, tudo no mapa dele terminava em arte, sabe? Mas uma arte que vinha de muito sofrimento. Então por isso eu escolhi o mapa dele, para as pessoas entenderem, né, o que se passou na vida do Kurt. Para isso eu assisti muitas coisas sobre ele, eu assisti 3 documentários, eu assisti várias entrevistas, sabe, nessa semana. Eu já sou fã dele há muito tempo, né, mas essa semana foi um intensivão de Kurt Cobain. E conforme eu via os documentários e as entrevistas dele e de outras pessoas relacionadas a ele, eu conseguia ver o mapa dele se encaixando, assim, em tudo, sabe? Então eu consegui ver o mapa dele por completo. Nas histórias que foram contadas sobre ele, nas histórias que ele próprio contou. O Kurt escrevia muito, ele deixou muitos diários, ele também fazia gravações em que ele falava o que ele estava sentindo, sabe? Teve um cara que fez, inclusive, um documentário sobre ele, que escreveu um livro sobre ele, baseado nas entrevistas que ele deu, meio que exclusivas para ele, porque o Kurt tinha um ranço gigantesco de jornalista, então ele meio que gostava desse cara, e ele dava entrevistas para esse cara, e esse cara conseguiu fazer o documentário e o livro sobre ele, então são coisas que saem da boca do Kurt, né? Então, por conta disso, eu tive um material muito grande para me basear na leitura dele, né? Quando eu faço leitura de mapa, eu faço um questionário com o meu cliente. Antes eu converso com o cliente antes para eu saber de onde ele tá, de onde eu tenho que partir, né? Como que o Kurt não é meu cliente, ele é uma pessoa famosa, então eu tive que ter uma base grande para saber de onde ir, né? O que mostrar para as pessoas. Então eu estou fazendo esse mapa para ver se quem se interessa por astrologia aprende alguma coisa. Para quem gosta do Kurt Cobain, entenda mais o que se passava na vida dele, na carreira dele e no sofrimento dele, né? Para ver o que se passava naquela cabeça genial e meio louca dele, né? Mas também quero fazer esse vídeo e essa leitura para conscientizar as pessoas do Setembro Amarelo, né? Porque, afinal de contas, ele tirou a própria vida. Oficialmente foi isso, né? Não sabemos com certeza, mas oficialmente foi isso. O importante é que ele sofreu de depressão a vida toda, ele era bipolar e ele tinha TDAH e ele nunca foi tratado. Então isso já era, né, uma causa bastante forte para ele ter motivos para tirar a própria vida. Então é isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu espero que vocês gostem da leitura. Então vamos lá para o mapa do Kurt. O Kurt nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967, às 19h38, em Aberdeen, Washington, nos Estados Unidos. O mapa do Kurt é muito interessante porque ele tem praticamente só água no mapa. Ele tem todos os planetas pessoais em signos de água. Então ele tem um excesso gigantesco de água. E isso é muito complicado,
porque também já é um resumo da vida dele. Pessoas que têm excesso de água no mapa são muito emotivas, elas são dominadas pelas emoções. E não era diferente com Kurt. Ele tinha Sol em Peixes, ele tinha Lua em Câncer, e o que dava um certo equilíbrio para ele, porque era o único signo diferente que ele tinha, era o ascendente em Virgem. Mas esse ascendente também tinha um Plutão, então trazia um pouco de água para o ascendente. O nodo sul dele também era num signo de água, em Escorpião. Então o Kurt era muito, muito, muito emoção, muito, muito, muito sentimento. E é muito complicado ser assim. Uma coisa que é interessante de notar é que, por ele ser muito dominado pelos sentimentos, os sentimentos dele eram muito intensos, as emoções eram muito intensas. E o Kurt, ele foi diagnosticado quando era criança com TDAH. Na época, se chamava hiperatividade, mas era TDAH. Então, isso já é uma coisa que faz com que as pessoas tenham reações muito, às vezes, muito intensas, né? Muito fortes. Elas não tenham muito controle das suas reações e das emoções. E ele também foi diagnosticado mais velho como bipolar. E aí é que o bicho pega, porque isso é realmente uma flutuação de emoções e de sentimentos muito grande. E é muito o que o mapa do Kurt mostra. Ele era bipolar e ele tinha excesso de água e excesso de signos mutáveis. Então é complicadíssimo, complicadíssimo. E uma coisa que teria ajudado demais o Kurt era ter um psicólogo e um psiquiatra, porque ele não teve. Né? Ele até teve em algum momento, mas ele não fez um tratamento que ele deveria. Né? Então vamos lá ver como que essas coisas se apresentaram, por que essas coisas se apresentaram na vida dele, né? Como é que esse excesso de água e esse excesso de mutáveis se apresentou na vida dele. O Kurt, ele veio de uma família que os pais se casaram, em que a mãe disse numa entrevista que não sabe muito bem porque casou, né? Mas que quando ela teve o Kurt, ela ficou completamente apaixonada por ele, e ele foi o centro das atenções dela, e ela dedicou a vida dela a ele. E o Kurt foi o primeiro filho do casal, e foi também o primeiro neto dos dois pares de avós. Então ele era realmente o centro das atenções daquelas duas famílias, né? E ele era uma criança muito querida, muito amada. E para ele isso era muito bom. Ele sempre falava nas entrevistas que teve uma infância muito feliz até o divórcio dos pais dele, que aconteceu quando ele tinha 9 anos. Tem uma certa discordância, algumas entrevistas ele fala que era 8, outras ele fala que era 9, mas vamos falar que foi 9 anos. E até então ele era muito feliz, ele era muito querido, ele foi muito adorado por aquela família, né? E a mãe dele, ele era o centro das atenções da mãe, já que a mãe nunca foi apaixonada pelo pai dele. Então a mãe dele era a Lua em Câncer. E o pai dele era o Sol em Peixes. Acontece que dá pra ver que já são dois signos de água, né? Então rolava muita intensidade de sentimentos e de emoções naquela casa. O problema é que enquanto a mãe dele era uma mãe muito amorosa, muito protetora, muito querida com ele, carinhosa demais, né? O pai não era tanto assim. A mãe dele também falou numa entrevista que o pai dele falava que achava que crianças eram para ser vistas e não ouvidas. E como o Kurt era hiperativo, ele fazia muito barulho, muita bagunça. E isso para o pai dele era um problema. E o pai dele era bem agressivo, segundo o próprio Kurt e a mãe falaram. Então o pai dele era agressivo com ele, tanto fisicamente quanto verbalmente. E a gente pode ver isso no mapa dele com o Sol num trígono com Marte em Escorpião. O Marte, ele fala de uma violência, né? Ele, mesmo num aspecto harmônico, é considerado um maléfico da astrologia, né? E mesmo estando nesse aspecto, é difícil, né? E a gente vê que o pai do Kurt não tinha nada de peixes, mas ele tinha muito desse Marte em Escorpião. Era aquela pessoa que sabia o que dizer para magoar e também era bastante violento, né? Marte é o nosso ímpeto de agir e é a nossa raiva, é a nossa agressividade, e era isso que o pai do Kurt mostrava para ele, né, a partir de uma certa idade, quando ele começou a se demonstrar, quando ele começou a ser muito hiperativo, e pelo resto da vida dele, enquanto ele falou com o pai, porque em algum momento da vida ele também parou de falar com o pai e nunca mais falou.
Então, ele tinha essa raiva muito grande do pai, o pai humilhava ele, o pai ridicularizava ele e batia nele. Então, ele tinha isso muito forte nele, né? E uma das características do Kurt que influenciou demais a música dele foi justamente a raiva, né? E ele tinha esse Marte na casa 3, que é a casa da comunicação. Então, era uma raiva muito intensa, né? A forma dele cantar, apesar de ser uma forma muito melódica, que é bem Peixes do Sol dele. Então ele tinha, ao mesmo tempo, uma raiva que era trabalhada em prol da arte dele, porque ele também cantava de uma forma muito melódica e ele era uma pessoa extremamente talentosa em muitos sentidos. Mas voltando para a família, o Kurt, desde pequenininho, ele foi muito incentivado nas artes, né? A mãe dele incentivava, ele tinha uma tia que foi a maior incentivadora musical dele, porque ela também era música, e ela deu a primeira guitarra dele com um amplificador quando ele era bem pequeno. E ele tinha uma bateriazinha e ele adorava tocar. E ele ouvia muitos discos, ele ouvia discos dos Beatles, e ele era muito incentivado na música e também no resto das artes. Ele desenhava muito bem e todos falam que isso já era uma coisa muito inata dele. Ele conseguia desenhar muito bem desde muito pequeno. Teve uma entrevista do avô dele falando, mostrando desenhos dele com ele, tipo, tendo 4 anos de idade, sabe? E desenhos muito bons. Então ele tinha um talento muito grande e ele era incentivado a desenvolver esse talento pela família, né? E aí ele tinha uma sensibilidade, né? Era uma sensibilidade muito grande para as artes, uma sensibilidade muito grande para tudo, né? A pessoa que é muito talentosa artisticamente é uma pessoa muito sensível. E no caso do Kurt, isso se mostra justamente aqui na casa 4, que é a casa da família, e também na casa 3, que é a casa dos parentes próximos, né? A casa da vizinhança, dos parentes próximos. Então ele tinha esses tios, né? A família inteira, essa tia especificamente, mas a família toda incentivava muito ele nesse aspecto artístico. Então, com a casa 4, a gente vê que a casa 4 dele está em Sagitário, com o Júpiter sendo regente em Câncer, então mostra que era uma família que sim, era muito amorosa, e que também está aqui num trígono com o Netuno, né? Então mostra que tinha esse lado artístico muito forte, e também esse Júpiter está em trígono com a Vênus dele. Então mostra também que tinha, de fato, um lado artístico, familiar muito forte, um incentivo muito forte dele. Ele tinha Vênus em peixes também, sabe? Então não tinha como essa pessoa não ser um artista. Ele seria artista de qualquer forma. Se ele não fosse artista, ele ia ser uma pessoa muito triste. Uma coisa também que é legal ver da casa 3 é que o regente da casa 3 é o Marte, né, como eu já falei, e o Marte tá em trígono com o Sol, que é justamente a essência dele. Então, ele meio que já nasceu com esse dom, né? Ele deve ter herdado do pai, provavelmente. O pai deve ter tido um lado artístico que provavelmente não desenvolveu, porque não apreciava ele, mas ele deve ter herdado isso porque falavam realmente que ele já nasceu artista, né? Já desenhava muito bem. Mas tem uma coisa que aconteceu que foi muito marcante para o Kurt, que foi o divórcio dos pais, né? Isso é uma coisa muito importante, muito importante da vida dele, que ele sempre falava nas entrevistas. E isso marcou demais ele, porque ele tinha uma família muito feliz, ele era o centro das atenções. E quando os pais se separaram, ele acabou indo morar com o pai. E aí ele morou num trailer com o pai, sabe? A vida dele mudou completamente, ele ficou longe da irmã. E a família era muito importante, principalmente porque naquela época não era muito comum, principalmente na cidade em que ele morava, que era Aberdeen, uma cidade bem pequenininha, com pouquíssimos habitantes, não era comum as pessoas se divorciarem. E os pais dele se divorciaram e ele não conhecia ninguém que tinha pais divorciados. A mãe dele também falou numa entrevista que não conhecia nenhuma mulher divorciada. Então ele se sentia meio que um peixe fora d'água, ele se sentia ridicularizado por não ter uma família, ele se sentia muito mal por não ter mais uma família unida, como de todo mundo, de absolutamente todo mundo que ele conhecia. Isso marcou demais o Kurt. Ele ficou muito mal com isso. E as coisas até estavam indo bem, até que o pai dele casou, sendo que o pai dele tinha prometido que não casaria de novo. E aí o pai dele casou com uma mulher que já tinha 3 filhos, e depois ele ainda acabou tendo um outro filho com essa mulher. Então o Kurt já não era de jeito nenhum o centro das atenções, né? E na casa da mãe dele, a mãe também casou. E ela casou com um cara que também era agressivo. Então o Kurt, ele sofreu demais com isso. Ele sentiu que o pai, tendo casado, foi uma traição.
e ele nunca se deu bem com a madrasta, com os filhos dela. Ele achava que ela e o pai dele, né, ficavam sempre do lado desses filhos dela, e ele não achava justo, né? E aí a gente vê a casa 2 dele, que fala dos valores, tá em Libra, né? Então ele tinha esse senso de justiça muito grande, muito provavelmente por causa disso, porque ele se sentia injustiçado, né? Ele falava, eu sou filho dele, e ele fica do lado dos que não são filhos dele, né? Então isso marcou muito ele, isso foi uma grande traição na vida dele. E aí, por conta disso, o Kurt passou a se comportar de uma forma que ninguém aceitava. E ele começou a ficar mal criado, e começou a dar problema, né? Começou a responder. E aí a gente vê o lado uraniano dele aparecendo, junto com o lado plutoniano, junto com esse Marte, né? Porque até então ele era bastante o Sol em Peixes e a Lua em Câncer. Mas aí, quando as coisas começaram a ficar difíceis, ele começou a desenvolver esses planetas do ascendente e o Marte, né? O Marte que está num aspecto fluente com o Sol. Ele começou a se tornar rebelde, né? Ele quis sair daquele mundinho dele em que todo mundo era igual. Ele precisou sobressair de alguma forma, né? E ele tinha que ser diferente. Quando a gente vê esses planetas dele no ascendente, a gente pode ver que, primeiro, o Urano e o ascendente estão no mesmo grau, eles estão aos 23 graus, então esse Urano é muito importante na vida dele, era muito forte. Né? Ele tinha que se destacar de alguma forma, ele tinha que ser diferente de alguma forma. E o Urano dele tá em oposição com essa galera daqui. Tá em oposição com o Mercúrio, que é o pensamento, é a forma de falar, e tá em oposição com a Vênus, que é justamente o amor, a forma de amar dele e o que ele valoriza também. Né? Então, ele tinha que ser diferente, ele tinha que ser rebelde de alguma forma, né? Ele tinha que ser do contra. Ao mesmo tempo, esse Mercúrio com o Urano fazia com que ele fosse uma pessoa também com um pensamento muito rápido e, mais uma coisa, mostrando que ele era muito criativo. Né? Porque tinha que ser, né? Ele precisava ser criativo para safar das coisas que ele fazia, né? Para conseguir lidar com todas as situações que aconteciam na vida dele. Ele também acabou ficando uma pessoa mais fechada, né? Ele dizia que no colégio ele não fazia muitas amizades, as pessoas tinham meio que medo dele, então ele só andava com os garotos que já eram mal vistos no colégio, que também não tinham muitos amigos, né? Mas ele não se sentia parte de nenhum grupo. E era justamente isso que o Kurt queria fazer, né? Ele tinha Lua e Júpiter na casa 11, que é a casa que fala justamente dos grupos dos amigos. E ele precisava muito, né? Ele, como não tinha mais uma base familiar, ele precisava buscar esse senso de familiaridade da Lua nos amigos, né? Então ele queria muito encontrar a tribo dele e ele acabou nunca encontrando. E ele acabou se tornando meio que a galera do fundão, né? Foi ser um dos caras da galera do fundão da turma dele, fez amizade com esses garotos que não queriam muita coisa com a vida, não estudavam muito, e o Chris era muito inteligente. Mas, como ele tinha TDAH, ele não estava nem aí, né? Ele só era bom no que ele gostava, que era artes. Então ele encontrou um grupo, né? Ele encontrou a tribo dele, dos que não eram bem vistos, dos bagunceiros do colégio. A galera do colégio toda meio que tinha medo dele, porque ele não falava com ninguém, ele não andava com uma galera legal, né? E o Kurt acabou ficando mais agressivo por causa dessa galera, ele começou a aprontar bastante, ele falou que ele quebrava as coisas, fazia uns pequenos furtos, e isso é bem esse Marte dele, falando aqui, junto com o Urano. E o Plutão era justamente essa coisa dele se tornar mais fechado, né, dele não dar muita abertura para as pessoas chegarem nele, né, ele acabou se tornando uma pessoa mais misteriosa no colégio, né, ele criou uma imagem de mistério, esse Plutão no ascendente mostra que pode ser uma pessoa muito misteriosa, uma pessoa muito tímida. Ele era visto como uma pessoa tímida, mas ele não era necessariamente tímido, ele só era mais fechado, e ele se tornou mais fechado justamente por causa disso, por causa desses traumas que ele passou, né, que foram muito fortes. Ele não tinha uma vida familiar muito boa, tranquila, nem um pouco tranquila, e isso pegou demais o Kurt. Foi um grande trauma. E uma coisa que é interessante de falar também é que o Kurt tinha a casa 4 em Sagitário, e quem tem casa 4 em Sagitário, geralmente, ou viveu muito largado, né, sem muitas regras, a família não tomava muito conta,
Ou então foi uma pessoa que se mudou muito, né? Tinha alguma questão de viagem muito forte. No caso dele, ele se mudou demais, ele era meio nômade. Porque depois que o pai se casou, a mãe também se casou, e ele não conseguiu morar na casa dos pais, de nenhum dos dois pais, né? Ele era expulso de casa, né? A mãe levou ele pra casa do pai, depois o pai levou ele de volta pra casa da mãe, aí não deu certo por causa do padrasto. Aí ele foi morar na casa dos avós, dos outros avós, de todos os tios. Então ele tinha essa coisa de estar sempre em um lugar diferente do outro, né? Sagitário é um signo mutável e fala muito de movimento, dessa questão dele estar sempre na casa, não ter uma raiz, sabe? E por não ter essa raiz, ele acabava também buscando abrigo na casa dos amigos. Isso aconteceu várias vezes já durante a adolescência dele, lá com 17 anos, a mãe dele expulsou ele de casa e ele acabou indo morar. Ele dizia que morou embaixo da ponte, mas vários amigos dele desmentiram ele, amigos da época do colégio desmentiram ele, falando que, cara, se ele dormiu na ponte foi tipo por um dia, sabe? Porque ele sempre se safava, ele era muito esperto, falavam que ele era muito esperto, então ele ia para o aeroporto, ele ia para o hospital, porque ali ele tinha comida, e ficava falando que estava esperando algum paciente, um parente que estava no hospital, então ele tinha televisão, tinha cadeira e tinha café, sabe? E então ele conseguia se safar, ele não ficou desabrigado. E ele sempre teve amigos que acolheram ele, né? Então os amigos eram justamente essa lua em câncer. E esses amigos foram muito importantes para Kurt. Por quê? Eles sempre abrigaram ele, eles sempre ajudaram ele de todas as formas. Ele teve, mesmo ele se sentindo deslocado e sentindo que não tinha muitos amigos, né? Porque ele, de repente, não achava que as pessoas entendiam ele, mas quando a gente vê as entrevistas, você vê que todo mundo entendia ele, você vê que todo mundo gostava muito dele e que abrigaram de fato ele, sabe? E cuidaram dele, nutriram ele da forma que ele precisava, né? Não era deram o mínimo que ele precisava, né? Porque o que ele precisava era realmente uma família estável. Mas teve, por exemplo, uma família de um amigo dele que ele ficou morando na casa dessa família por um ano, né? E a galera, tipo, aceitou, sabe? Era um garoto de, sei lá, 17 anos, morando na casa de uma família e, sabe, eles só cuidaram dele, deram o que ele precisava, que era um lar e uma família, né? E aí ele acabou saindo dessa casa, dessa família, porque brigou com um dos garotos e, ok, seguiu a vida dele. O Kurt também ele fugiu da escola, ele largou a escola, faltando, tipo, 2 meses para se formar. Né? A escola também é casa 3. Era muito difícil, né? Porque a casa 3 em Escorpião, ou Marte em Escorpião, e tendo também um Netuno em Escorpião, era uma coisa muito difícil, era uma vida estudantil muito intensa, que ele não gostava, ele não se identificava com aquilo. E ao mesmo tempo era uma coisa muito nebulosa para ele, né? A vida estudantil era muito nebulosa para ele, por conta do TDAH. Né? O TDAH, a pessoa, ela funciona em função da dopamina. Né? Se não tem dopamina, ele não vai funcionar. Então, esse Netuno na casa 3 dele mostra bem a dificuldade que ele tinha com os estudos, né? Quando não interessava ele. Então, ele era muito bom em artes. Né? O Netuno está a 24 graus, ele tem Vênus em 26 graus. Então, ele tinha uma facilidade muito grande realmente com artes. A Vênus dele está exaltada em peixes. Assim, vocês têm noção de como esse cara era talentoso, sabe? E para ele foi muito difícil a vida escolar, porque ele se sentia isolado de todo mundo, mas isso era o que ele sentia. Isso é uma característica muito grande de peixes. Por ele ter sido muito rejeitado pela família, porque ninguém conseguia aguentar o comportamento dele, o gênio dele na adolescência, por conta da questão dos pais, ele tinha essa questão com a rejeição muito forte. E aí ele começou a espelhar essa rejeição familiar na escola. E ele achava que ninguém gostava dele. Né? Ele se achava rejeitado por todo mundo. Isso é uma característica muito grande de peixes, essa meio que da pessoa se vitimizar, sabe? O que não necessariamente era verdade. A gente vê as entrevistas, diversos amigos dele contam que frequentavam a casa do pai com a madrasta, os amigos que abrigaram ele, né? Amigos que saíam com ele. Então, assim, ele não era rejeitado, ele não era do jeito que ele via, entendeu? E é uma coisa bem pisciana mesmo, sabe? Peixes têm que tomar um certo cuidado para não se vitimizar, porque às vezes não tem razão, às vezes é só uma forma de ver, né? E não consegue usar o outro lado, que é virgem, para ter esse pensamento mais crítico. No caso dele, a dificuldade do pensamento crítico dele é porque ele tinha um ascendente virgem, então esse virgem deveria ser muito forte. Mas o regente, Mercúrio, estava em peixes.
Então, assim, muito difícil ter um pensamento crítico quando você tem o regente em peixes. Então, vive num mundo de ilusão, vive num mundo de fantasia, que é um mundo pisciano. Né? Peixes está em outro nível. Peixes não pensa com a razão, peixes pensa com a emoção. Então, se ele se sentiu rejeitado pela família, né, durante a infância, é óbvio que ele vai continuar se sentindo rejeitado o resto da vida. E onde esse virgem aparecia na vida dele era no perfeccionismo dele. Ele escrevia demais, né? Ele escrevia muito, ele deixou vários diários. Então, dá para ter uma noção muito grande do pensamento, de como o pensamento dele funcionava. O pensamento dele funcionava de forma muito pisciana. Mas ele era muito perfeccionista, demais. E ele também tinha um problema, que também é muito do TDAH, que era excesso de pensamentos, né? A Casa 1, ela também fala do nosso pensamento. A Casa 1 fala do nosso comportamento para o mundo, como é que a gente encara o mundo. Ela também fala do nosso corpo físico, mas ela também fala do nosso pensamento. Né? E ele tendo Plutão e Urano ali, já Virgem já é um signo regido por Mercúrio, que é bastante pensamento, né? Que pensa demais, que é bastante racional. Ele tinha Plutão lá, então que é uma intensidade de pensamentos muito grande. E tinha Netuno, Urano, mostrando que era uma diversidade de pensamentos, né? Ele provavelmente tinha aqueles pensamentos invasivos, né? Que podem ser muito difíceis, mas isso mostra muito, junto com esse Netuno aqui na casa 3, junto com Mercúrio em peixes, ele tinha esse TDAH muito forte. Eu tenho TDAH, então eu sei bem como é que é, né? Mas ele, nesse lado virginiano dele, em algum momento, ele disse que ele quase desenvolveu transtorno obsessivo compulsivo. Né, mas que ele próprio conseguiu controlar. Então ele tinha pensamentos obsessivos, o Virgem já fala bastante disso, com o Plutão aumenta isso, então ele tinha realmente pensamentos obsessivos. E era muito difícil. Ele tinha, né, Plutão em oposição com Mercúrio. Então, pra gente ver que realmente era muito difícil estar na cabeça do Kurt Cobain. O Kurt, ele deixou, né, como eu falei, muitos diários, escrevendo tudo, e ele era muito perfeccionista. Nossa, eu enrolei tanto pra falar isso. Ele era muito perfeccionista nas coisas que ele gostava de fazer. Mas não só isso. Ele falou que ele tinha que ser o melhor em tudo. E isso é muito virgem, né? A pessoa que tem um ascendente em virgem, ela não tem um ascendente em virgem à toa. Ela é virginiana de ascendente porque ela precisou, né? Ela precisou ser boa. Ela precisou, de repente, servir ao outro. Mas, na maioria das vezes, ela precisou ser perfeita. Né? E o Kurt tendo esse background, né, de rejeição, de estar sempre na casa de alguém, ninguém aceitando ele, né? Ele foi expulso da casa de todos os parentes. Ele precisava ser perfeito de alguma forma. Então ele era perfeito na arte dele e ele era perfeito no trabalho dele, né? O trabalho dele acabou se tornando a música. Ele não era perfeito de forma alguma nos empregos que ele teve. Ele sempre era demitido ou ele largava o emprego e nem sequer dava um aviso prévio. Ele falava isso em entrevistas. Ele só parava de ir e o patrão ficava louco depois. Isso é uma coisa bem pisciana. Mas ele, na música, na arte dele, ele tentava ser o mais perfeito possível. Então ele se esforçava muito nisso. Quando ele passou a ter a banda, ele escreveu num diário os planos, né, para a banda. E ele falava que eles tinham que ensaiar 5 vezes por semana e que o baixista, o Chris, ele poderia mudar, inclusive, de horário do trabalho dele para poder ensaiar todos os dias. Então ele já estava, sabe, querendo que o Chris mudasse o trabalho, o horário dele, porque a prioridade tinha que ser a banda. Porque eles tinham que ensaiar todos os dias para eles serem a melhor banda de rock da cidade, sabe? Então ele tinha essa coisa muito grande. E a gente vê uma coisa também muito interessante do mapa do Kurt, é que, normalmente, a pessoa que tem um ascendente em virgem, ela, com certeza, vai ter leão na casa 12. E o leão fala do quê? O leão fala da nossa criatividade, o leão fala do nosso lado, né, mais criativo, do lado da nossa autoestima, né, do nosso brilho. E fala do nosso valor, sabe, o valor que a gente se dá. E quando se tem um leão na casa 12, a pessoa meio que não sabe qual é o valor dela. Ela não consegue enxergar, ela pode fazer de tudo para ser perfeita, mas ela não consegue enxergar que ela tá fazendo bem, sabe? Que ela tá mandando bem. Então, todo mundo falava que quando ele não sabia receber elogios, por exemplo. Isso é muito leão na casa 12, porque ainda por cima, né, o sol dele, que é o regente dessa casa 12, tá em peixes. Então, já juntava um pouquinho daquele vitimismo,
pisciano, mas estava na casa 7. E a casa 7 é uma casa que a gente precisa da outra pessoa para a gente conseguir enxergar e vivenciar o signo e vivenciar os planetas da melhor forma. Né? Quando a gente não tem planetas na casa 12, a gente meio que ignora aquele signo, a gente não tem. Então a gente busca incessantemente em outra pessoa, provavelmente num parceiro amoroso, ou num melhor amigo, num parceiro comercial, uma pessoa que tem as características desse signo. Tanto do signo quanto do elemento do signo, no caso dele, água. Então ele tinha peixes na casa 6, na casa 7. E ele não tinha o controle desse lado pisciano, porque era muito. Ele vivia o lado peixes muito na arte, mas ele não tinha muito controle da arte dele. A arte dele meio que dominava ele, porque era a válvula de escape dele. Né? Peixes tem muito isso, de usar a arte como válvula de escape. Peixes tem muito de um escapismo muito forte. Né? E no caso dele, o escapismo era a arte. Mas ele não achava que ele era bom o bastante. Isso é muito a casa 12. Então ele precisava constantemente de validação externa, de uma validação de alguém, de uma parceira. Né? A irmã dele fala numa entrevista que ela falava, ele era um gênio. Nossa, eu dou graças a Deus de eu não ter tido a genialidade dele, porque era muito difícil, mas a gente falava isso pra ele, ele falava, não sou bom, não, nada disso, vocês estão exagerando, sabe? Ele não acreditava nele. E a forma que ele encontrou de se validar foi justamente na arte, né? Justamente botando para fora todos esses demônios dele, né? A Casa 12 fala dos demônios que a gente tem, dos nossos traumas. E ele usava a arte dele não era bonitinha, a música dele não era bonitinha, né? Era uma música para agredir, né? Era uma música que não tinha, talvez, às vezes, nem necessidade de agredir, mas era o que saía dele. Né? Era o que ele conseguia botar para fora. Ele conseguia, sim, fazer coisas muito bonitas, ele tinha músicas muito bonitas, mas, no geral, as músicas eram muito agressivas, por conta de tudo isso que ele tinha guardado, né? Desse Marte em Escorpião, que fica muito profundo, né? A raiva muito, muito profunda. E esses traumas que ele não conseguia lidar, ele não conseguia. Cara, o Kurt era uma pessoa que, quando a gente vê o mapa dele, fala: Meu Deus do céu, esse cara não fazia terapia. Pelo amor de Deus, ele precisa de terapia pra ontem, sabe? E ele não fazia. Né? Uma coisa curiosa também é que ele, desde pequeno, ele já meio que foi drogado, assim. Ele não fez terapia por conta do TDAH, mas ele tomou Ritalina muito pequeno, muito, muito, muito pequenininho. Tipo, acho que 3 anos de idade. E foi ali que ele começou, a mãe começou a ter tranquilidade com ele por causa da Ritalina para uma criancinha, sabe? Que absurdo. Então, a Casa 12 também fala de vícios, né? E a gente não tem como saber se ele meio que, por conta dessa Ritalina tão novo, ele teve uma probabilidade maior de usar drogas, mas a questão não é essa. A questão é que as drogas foram uma parte muito, muito, muito importante da vida do Kurt. Quando ele estava na situação lá da casa dos pais, ele começou a fumar maconha para poder relaxar, para poder se expressar melhor. Ele falava que a maconha ajudava muito na arte dele. E na época do colégio, da adolescência, ele usou tudo que ele podia ter usado, né? Qualquer coisa, até as coisas mais absurdas, ele usou. E era assim que ele conseguia sobreviver, né? Era assim que ele conseguia superar tudo que ele sentia. E, cara, ele sentia muito. Né? Ele sentia muito. E uma das coisas que é muito importante falar é esse nó do norte, nó do sul em Escorpião. O nó do sul em Escorpião é meio que um resumo dele. Não é fácil. Eu acho que o nó do sul em Escorpião é um dos mais difíceis de se ter. Né? O nó do sul, muita gente vê como um resumo das vidas passadas. Né? Eu vejo o aqui e agora, né? Então eu não sou astróloga kármica, então eu vejo a causa e consequência da vida da pessoa. Né? E o Kurt sofria demais. Ele teve depressão pequeno, ele falou que a depressão dele começou com o divórcio dos pais dele. Ele teve depressão pela vida inteira, né? Melhorando, piorando, crises e crises. Afinal de contas, ele era bipolar, né? E bipolar tem uma propensão imensa a ser depressivo. E esse nó do sul em Escorpião mostra isso, uma dor muito grande, uma dor interna, uma ferida interna muito, 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 muito grande, que a pessoa não quer acessar, não quer acessar. E ele dizia que ele não gostava de pensar muito no que ele passou na infância, depois do divórcio dos pais dele, e ele só começou a lidar com isso
quando ele se mudou de cidade, em que ele foi namorar com uma moça, acho que era Tracy o nome dela, acho que ele tinha 19 anos, ele foi para uma cidade maiorzinha que Aberdeen, que era Olímpia, e era uma cidade universitária, então ele estava muito bem nessa cidade. Era uma cidade com uma cultura muito grande, né? Um centro cultural assim, muito grande, né? Era uma cidade de jovens, então ele saiu de uma cidadezinha que não tinha nada, que era só fábricas falidas, para ir para uma cidade que estava meio que florescendo, né? Então tinha uma cena musical legal, tinha uma cena artística muito legal, e nessa cidade ele falou que ele começou a ficar bem para pensar na infância dele, né? Então ele começou a lidar com os traumas, né, dele. Obviamente não lidou totalmente, né? Ninguém com 19 anos lida com seus traumas conscientemente, de boas, sem psicólogo. Mas foi ali que ele começou a ter um princípio de entendimento, né, do que aconteceu com ele, por que ele agia da forma que ele agia. E essa moça, Tracy, que era a namorada dele, ela meio que viu que ele estava morando num lugar péssimo e ele tinha sido despejado porque foi demitido e não tinha pago o aluguel. E ela falou, vem morar comigo. E aí ele foi. E nessa época ele já tocava, né, na banda que veio a ser o Nirvana depois. E foi muito legal, assim, ver a entrevista dela, porque ela fala: eu fui uma pessoa que tomou conta dele, que nutriu e protegeu ele. É muito a lua em câncer, é tudo que a lua em câncer quer, uma pessoa que te proteja, uma pessoa que te nutre, uma pessoa que te cuide, né? E não, ele não pediu isso, ela ofereceu. Ela falava, ele também falou, que em nenhum momento ele pedia coisas para ela, mas ela ia lá e fazia porque ela queria, porque ela gostava dele, porque ela amava ele, porque ela acreditava nele, sabe? Ela acreditava na bondade dele, ela acreditava, inclusive, no talento dele. Ela era fã da banda, sem ser ainda o Nirvana, ela achava ele extremamente talentoso, e ela foi uma das grandes pessoas que fez o Nirvana ser o Nirvana, porque ela era uma pessoa bastante popular, e as pessoas que iam para os primeirinhos shows pequenos da banda eram amigos dela. Então, as pessoas iam pro show da banda do namorado da Tracy. Né? Não eram pra banda do Kurt, era pra banda do namorado da Tracy. Então, o Nirvana, antes de ser Nirvana, acho que era Bliss, o nome da banda, eles ficaram famosos ali, naquela cidade, por conta dela. Porque ela era super popular, ela tinha muitos amigos. E ele começou a fazer amigos por causa dela. Então ele teve amigos bons nessa cidade, mas aí vem o outro lado, né? Ela cuidava dele, né, meio que como uma mãe, apesar dela falar que não como uma mãe, mas era muito obviamente como uma mãe. Ela sustentava ele, inclusive, porque ele não trabalhava. No momento ele falou que não ia mais trabalhar, e ela, tá bom, então, né, tipo, vou sustentar a gente. Porque ela acreditava no talento dele. E ele acabou ficando mal com o relacionamento, porque o relacionamento era muito normal. Ele queria um relacionamento que não que fosse ele queria demais um relacionamento, tipo conto de fadas, que é o que a Vênus em Peixes quer. Mas ele tinha o Urano em oposição à casa 7. Né? Então, assim, os relacionamentos dele não podiam ser normais. Ele não podia ter um casamento, um namoro, sabe, padrãozinho. Tinha que ser diferente, tinha que ser com uma pessoa diferentona também, né? E foi o que aconteceu. O regente, inclusive, da casa 7 dele, Júpiter, insistiu com esse Urano. Então ele conseguiu uma moça que era muito canceriana, mas não conseguiu uma moça que era tão pisciana como a casa 7 dele pedia, muito menos diferentona, como ele precisava. Né? E aí ele acabou terminando com ela e tal, e aí namorou outras pessoas, paraná. E no fim ele acabou conhecendo a Courtney Love, quando já era do Nirvana e tal. E aí a Courtney, ela foi bem a casa 7 dele, em oposição ao Urano, né? Só que a Courtney, ela tinha o que a Tracy não tinha. Apesar dele se dar muito bem com a Tracy era uma pessoa que entendia muito de música, ela foi a pessoa que aumentou o conhecimento musical dele, que ela vinha de uma cidade que tinha muito isso, né? Uma cena musical bastante forte. E a Courtney tinha o que ela não tinha, que ele podia fazer música com a Courtney. Antes da Courtney, ele também namorou uma outra moça, que eu não vou lembrar o nome, mas que era também... Ela tinha uma outra banda, que era Bikini Kill, ela era vocalista dessa banda.
E eles faziam música, eles se divertiam pra caramba fazendo música. Então era meio que isso que o Kurt queria numa namorada. Alguém que ele tivesse um relacionamento não convencional, que fosse uma pessoa diferentona e que ele pudesse fazer música. No caso da Courtney, ela fazia música, mas ela também era viciada, né? E eles dois alimentavam o vício um do outro, né? Muito difícil uma pessoa que tem problema com drogas se relacionar com outra pessoa que tem problema com drogas, e se uma das duas pessoas quiser sair, nunca vai conseguir se a outra não conseguir. Foi isso que aconteceu com ele, né? E com ela também, sempre que um tentava sair, o outro não deixava, não sei o quê. Mas foi muito complicado. É uma pena, assim, que ele tenha sido tão apaixonado pela Courtney. Ele foi muito apaixonado por ela. Um adendo sobre esse relacionamento do Kurt com a Courtney é que o Kurt tinha a Vênus em Peixes em oposição a Plutão e a Urano. E a Vênus em Peixes, ela geralmente fala de uma pessoa que idealiza muito o amor, né? Ele idealiza muito os relacionamentos e o parceiro com quem ele tá. Então é aquele relacionamento de conto de fadas, né? Mas que geralmente atrai pessoas abusadoras, pessoas tóxicas, porque a pessoa é muito empática. E ela perdoa tudo, ela passa muito pano, né? Se peixes, o sol em peixes já passa muito pano, a Vênus em peixes é mais exagerada ainda, né? É um signo regido por Júpiter. E esse passar pano, esse perdão, vem muito de uma carência, né? A pessoa, geralmente, ela vem de uma família em que ela não se sentiu amada, que é muito o caso do Kurt, né? Ele teve toda essa questão com a rejeição familiar, né? E também a questão de atrair pessoas abusivas, que por si só já é uma coisa de Vênus em Peixes, também vem muito do background familiar, né? A família pode ter tido relacionamentos tóxicos, né? Pode ter tido comportamentos tóxicos, abusivos, manipuladores. E aí a pessoa que tem a Vênus em Peixes não enxerga isso, porque isso é o normal. Então ela não consegue ver como isso pode ser uma coisa ruim. Ela pode sofrer, mas ela acaba perdoando, porque ela acaba vendo o lado bom da pessoa, né? Ah, mas ela é boazinha. Ah, mas ela me ama. Ah, mas ela fez café da manhã na cama, me deu café da manhã na cama. Ah, mas ela sofreu tanto, né? Eles sempre acabam achando uma desculpa pra não encarar a realidade, porque a realidade é cruel demais e provavelmente traz lembranças de sofrimento, né? E aí, no caso dele, isso piora porque ele tem essa oposição com Urano e com Plutão. E não aconteceu com a Tracy, não aconteceu com a Toby, mas aconteceu com a Courtney. Quando o relacionamento que tem uma oposição, né, ele tá muito tranquilo, a pessoa tende a ser o agente do caos, né? E às vezes, se ela não é o agente do caos, na maioria das vezes a outra pessoa é, o parceiro é o agente do caos, é a pessoa que causa o tumulto, porque para ele isso é o normal. Então o relacionamento, até ele conseguir ter um equilíbrio, então até a pessoa que tem o Plutão e o Urano conseguir transmutar isso, conseguir ir pro lado luz do Plutão e do Urano, a pessoa sempre está vivendo num relacionamento que não é estável, que é caótico, né? E pode ser muito abusivo, pode ser muito manipulador. Inclusive, as controvérsias em relação à morte dele estão relacionadas ao relacionamento dele com a Courtney. E ela deu realmente o que ele precisava, né? Ela deu uma família para ele. Ela deu aquele casamento que ele sonhou. Era um casamento, de certa forma, estável, né? Porque também foi muito rápido. Eles namoraram por 1 ano e casaram, logo já tiveram uma filha. E ela era louca por ele era louco por ela. Eles meio que se tornaram um, sabe? Isso é uma coisa muito pisciana, sabe? Peixes quer... Vênus em peixes, né? Ele quer se fundir com a outra pessoa, né? É um signo de água. É o signo mais aquático que tem. Então, é aquela mistura aquática, sabe? De um com o outro. E eles se fundiam. E era Kurt e Courtney, né? E os dois fizeram muito sucesso juntos. Chamaram muita atenção. E isso foi muito o que deixou o Kurt mal. Isso incomodou demais ele. Porque o Nirvana, né? Já tinha feito... Já tinha assinado com uma grande gravadora, já tinha lançado Nevermind, e eles explodiram assim de uma hora para outra, sabe? Foi muito rápido. E ele era muito novo, muito, muito novo. Esse tinha 20 e pouquinho, sabe? Ele era muito novinho. E quando explodiu, sabe, ele não estava preparado, ele não tinha o preparo psicológico para fazer tanto sucesso. O que ele queria era trabalhar com música. Ele gostava demais da carreira musical dele. Demais, demais, demais. Isso a gente vê na casa 6, na casa 10 dele, que ele tinha o Meio do Céu.
em Gêmeos, e esse meio do céu, o regente era quem? Mercúrio. Mercúrio, que estava em Peixes. Então, assim, sabe, não tinha como Kant não trabalhar com arte, né? Se não fosse música, ia ser qualquer outra coisa. E ele desenhava muito bem, ele pintava muito bem, ele escrevia muito bem, ele era muito talentoso. E o Mercúrio, que está justamente em oposição ao Plutão, então a carreira dele, né, seria muito intensa. E seria muito de uma hora para outra, né? Que foi justamente o que aconteceu por conta desse Urano. Então, Mercúrio está em oposição com o Plutão e com o Urano. E aí, uma coisa que também pesou, né, muito, é que tanto a Tracy, que foi aquela namorada que ele namorou antes, ajudou muito na carreira dele, quanto a Courtney também ajudou muito ele na carreira dele. Ele, por conta do TDAH, sem saber, ele falava que ele era muito preguiçoso, então ele não tinha, sabe, ele não lembrava de fazer as coisas, não lembrava de ligar para a gravadora, de ligar para as coisas, e quem assumiu meio que a carreira dele, pessoal, foi a Courtney, né, então é tudo casa 7, sabe, a casa 7 dele meio que mandava nele, né, e a Courtney, ela tinha, eu acho que Sol, não, acho que era Lua em Leão, sabe, então a Courtney era muito, chamava muita atenção, chama muita atenção até hoje, escandalosa pra caramba, né? E ela tinha tudo que o Crush não tinha, né? Que ela era esse fogo, né? Muito, muito grande, que o Crush não tinha nada de fogo. Você vê no mapa dele, não tem absolutamente nada em signo de fogo. Então era uma carência muito grande dessa energia, né? Essa energia que faz a gente se mover. O que movia ele era a música, né? Então a Courtney ajudava ele nesse sentido de correr atrás das coisas, sabe? Porque senão ia passar a perna nele, senão ele ia deixar as coisas passarem, sabe? E nisso ela ajudou bastante ele. E ela conseguiu dar o que ele queria, né? Que era uma família. No fundo, tudo que o Kurt queria era ter uma família, né? Ele sentia a necessidade, desde o divórcio dos pais dele, de pertencer a uma família, né? De ter essa estabilidade familiar. Ele odiou a fama, ele amava a carreira dele, ele amava fazer música, mas ele odiou o nível de fama que ele chegou, porque foi uma coisa muito grande, muito, muito, muito gigante. Eu acho que ele nem tinha noção do quanto o Nirvana foi importante, do quão importante ele é até hoje, sabe, pra música. Ele não tinha a mínima noção de como eles tocaram, assim, o mundo inteiro, sabe? Ele estava muito imerso naquela coisa de dar entrevista, fazer show, dar entrevista, fazer show, fofoca, 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 e as fofocas eram sempre em cima dele, porque ele era o líder da banda, né? Ele era o frontman, o vocalista, o guitarrista, era ele que fazia as músicas, né? Os outros estavam lá porque precisava de um guitarrista, de um baixista e de um baterista. Ele é que escrevia as músicas, ele é que, sabe, fazia o som, e ele que mandava, né? Então tudo era em cima dele, a pressão era em cima dele. Então os holofotes todos estavam em cima dele, mas ele era lindo, ele chamava muita atenção, sabe? Então revistas que não tinham absolutamente nada a ver com música faziam matérias sobre ele, porque ele chamava muita atenção, ele tinha todo esse lado misterioso, plutoniano, e as pessoas amavam ele. Ele chamou muita atenção. E aí quando ele começou a namorar a Courtney, foi uma loucura, sabe? O mundo todo queria saber desse relacionamento. E foi aí que ele começou a se incomodar de verdade, né? Aí o Marte dele em Escorpião começou a apitar, né? Porque, cara, ele falou: é a minha vida íntima, é a minha privacidade. Eu não quero expor a minha privacidade para os outros, sabe? Eu não quero que falem mentira sobre a minha vida íntima. Eu não quero que falem mal da minha namorada, depois da esposa, né? E ele não queria, porque ele era muito louco pela Courtney. Ele era muito apaixonado por ela. E foi muito difícil, né, para ele aturar tudo isso. E aí ele começou a ficar muito sarcástico. Ele não dava mais entrevista direito, ele tava meio que não ligava mais, sabe? Ele falou: não quero mais dar entrevista, as pessoas não têm. Os jornalistas, ele pegou um ranço de jornalista, sabe? Falou: os jornalistas não têm mais direito de saber da minha vida, sabe? Então foi muito complicado para ele, porque realmente os holofotes estavam todos em cima dele, da Kirsten. E uma coisa que é importante, assim, nessa questão dos valores dele, né? Quando a gente vê por Plácidos, o mapa dele mostra o nó do sul na casa 2, que é uma casa que fala dos valores, né, dos próprios valores. E isso para ele era muito importante, ele tinha valores muito justos. Né? Então a ênfase tá muito também nessa casa 2. Né? Os valores dele estavam intimamente também ligados à parceira dele, que é o regente, né, Vênus, está indo para casa 7. Então para ele era muito difícil a questão
de falarem mal da Courtney, mas também ele não aceitava injustiças, né? Ele achava que, por exemplo, como ele era o cara que escrevia as músicas, que fazia, né, a parte instrumental das músicas, ele era o cara que estava lá na frente, era o cara que era bombardeado com todas as entrevistas e fofocas e tudo mais, ele achava, inclusive, que ele tinha que ganhar mais que os outros. E isso era uma das poucas coisas que fazia com que ele, o Chris e o Dave batessem de frente, porque o Chris e o Dave achavam que não. Eles achavam que eles eram uma banda e todo mundo tinha que ganhar a mesma coisa. E o Kurt não achava, ele achava que ele tinha que ganhar mais. Então ele tinha esse nó do sul na casa 12, né? Na casa 2, então mostrando que a questão do dinheiro era muito forte para ele, mas porque os valores dele eram muito fortes. Né? E ele achava que, bem, eu sou o líder da banda, eu tenho mais responsabilidades, eu aguento muito mais coisa que vocês, então eu mereço ganhar mais, né? Essa questão do dinheiro para ele era muito forte e a questão dos valores dele, né, também era muito forte. Falando nos valores dele, é muito legal falar que o Kurt, assim, anos 80, anos 90, meio que não se falava muito sobre feminismo, não se falava muito sobre homossexualidade, né, a não ser que você fosse homossexual. E o Kurt, ele realmente, sabe, defendia essas pautas, sabe? Ele botava isso meio que nas músicas, ele falava abertamente nas entrevistas, né? Então é bem legal ver que ele se portava de uma forma que era completamente diferente do resto, sabe? Nenhuma banda tava falando que, sabe, sobre feminismo nas músicas, nenhum vocalista de banda tava falando, pô, sei lá, eu acho que eu poderia ser gay, sabe? Eu, em algum momento, achei que eu pudesse ser gay, mas aí eu vi que não era, sabe? Ninguém falava sobre isso. Gente, anos 80, anos 90, ninguém falava disso. Assim, ninguém. Era uma coisa muito fechada, era uma coisa muito naquele círculo, sabe? Só quem era falava sobre, sabe? Era muito mal visto. E ele falava abertamente sobre isso. Ele, inclusive, falava que ele queria ser gay só pra ser do contra, só pra incomodar os outros. Ele falou que ele ia ser mais feliz se ele fosse gay, pra ele poder incomodar os outros, sabe? E isso é muito Urano no ascendente dele, né? E esse Urano no ascendente dele também é essa coisa do ser diferente, né? Eu queria ser gay só pra incomodar, eu queria ser gay só pra ser do contra, sabe? Mas assim, ele realmente gostava, ele realmente lutava, né, contra a homofobia, ele era a favor do aborto, era a favor do feminismo, né, ele fazia shows em prol disso, sabe, então isso era muito legal. Mas o Urano dele também aparecia na forma que ele se apresentava fisicamente, né, o Kurt se vestia de mulher nos shows, tinha uma entrevista dele muito clássica, assim, que ele tá com um vestidão amarelo, com um negócio aqui, sabe, vestido de mulher, com um óculos, o óculos dele, poxa, pena que não tá aqui, eu tenho um, é o óculos clássico do Kurt Cobain, sabe? Nenhum homem usava aquele tipo de óculos, a não ser, sei lá, o Elton John, né? Mas ele queria chamar a atenção e ele queria ser diferente na aparência dele. Então ele pintava sempre o cabelo, né? Pintava de azul, de roxo, de vermelho. Porque ele era muito bonito, ele era muito lindo. E ele era aquela beleza meio clássica, sabe? Tipo, lourinho de olho azul, branquinho, né? Padrão. E ele andava com roupa rasgada, ele criou, né, meio que o estilo dele, porque ele queria ser diferente, ele precisava ser diferente, ele precisava sobressair, porque a pobre da autoestima dele era muito ferradinha, coitado. O pai dele, né, com a questão de ridicularizar ele, deixou ele muito mal, né? A casa 12 sendo regida pelo Sol, você vê que o problema era realmente, a raiz do problema era realmente o pai dele, com toda ridicularizando ele, menosprezando ele. Então, ele precisava sobressair, né? Ele precisava aparecer, ele precisava ser visto e não ser visto como todo mundo, né? Porque ele vinha de uma cidade em que todo mundo era igual um ao outro, era todo mundo redneck, segundo ele. Né? Ou era todo mundo redneck, ou era todo mundo muito certinho, né? Era todo mundo muito religioso. E ele não era nada disso, ele não queria ser nada disso. Né? Então ele precisou se vestir de uma forma completamente diferente para chocar mesmo, sabe? Então vai se vestir de mulher, vai se vestir de mulher, vai pintar o cabelo de vermelho, vai pintar o cabelo de vermelho, sabe? Vai usar um óculos, vai usar um óculos, vai usar roupa rasgada, vai usar roupa rasgada, sabe? E não tava nem aí. E isso meio que virou moda, sabe? A galera começou a usar roupa rasgada por causa dele. Se vocês forem ver, o Dave e o Chris não usavam esse tipo de roupa, era ele, sabe? Era o estilo dele. Né? Então ele foi meio que o precursor da moda punk. E ele também usava roupa zoada, porque ele também não tinha grana, sabe? Ele era muito pobre, ele não trabalhava, sabe? Era pobre que não trabalhava.
E ele não tinha realmente dinheiro, sabe, pra ficar trocando calça jeans. Então a calça jeans dele rasgava, ele ia lá, remendava, então ficava usando aquela calça jeans toda rasgada mesmo, sabe. Então ele foi precursor de um estilo que virou moda e que é moda até hoje, né. Estou aqui com uma roupa xadrez em homenagem a ele. Mas é muito engraçado ver o Urano, né, no mesmo grau do ascendente, vendo como essa coisa de ser diferente é importante, né? É muito importante para ele. O Urano no ascendente, ser diferente é mais importante que se ele tivesse uma pessoa que tem, por exemplo, um ascendente em Aquário, né? O caso dele era muito mais forte, está no grau do ascendente. Inclusive, esse grau do ascendente, né, pode ter indicado, mas eu não achei nada sobre um parto muito rápido, né, porque o ascendente também fala do parto. Então a mãe dele, de repente, foi aquela que sentiu contração e 1 hora já estava parindo, sabe? Isso também é muito ascendente. Ou então foi um parto que pode ter acontecido alguma coisa diferente, sabe? De repente tava, sabe, numa posição, pode ter sido um parto complicado, porque no caso dele, o regente do ascendente está em oposição, né, com o ascendente. Então, de repente, pode ter sido um parto complicado, mas eu acho que pode ter sido um parto bem rápido, assim, né? O Urano no ascendente, ele mostra que também alguma coisa pode ter dado errado. Esse Urano mostra que as coisas podem não ter dado conforme planejado, ou pode ter sido um parto muito rápido, tá? Mas, enfim, o Kurt tinha essa necessidade de sobressair para que as outras pessoas, né, casa 7, dessem o valor que ele precisava ter recebido em casa, né? No fim, tudo se resume a isso daqui, a esse sol dele em peixes. Ele se sentia vitimizado, ele se sentia rejeitado, ele não se sentia bom bastante, né? E era muito, ele foi muito triste, né? Ele teve depressão, ele foi uma criança com depressão, que também é muito comum acontecer com crianças piscianas, com crianças que têm excesso de água, crianças que têm depressão, né? Pessoas que têm depressão na infância, isso é muito comum de acontecer. No caso do Kurt, ele fala que teve depressão aos 9 anos com o divórcio dos pais, e essa foi uma depressão que acompanha ele pro resto da vida, né? Ele tem entrevistas em que ele fala que tá bem, que não sei o quê, entrevistas que ele fala que ele teve uma dor de estômago crônica não, né? Ele teve uma dor de estômago por muitos anos, que ele ia a todos os médicos e não conseguia ser diagnosticado, era uma irritação, ele vomitava muito, ele passava muito mal, ele falava que essa dor dele fazia ele querer se matar, ele falava que era a única coisa que, de fato, fazia ele querer se matar, né? E ele sabia que era psicossomático, e isso é casa 6. Tudo que não está resolvido na casa 12 aparece na casa 6, né? A casa 6, em Aquário, com o regente Saturno em Peixes. Casa 1, que também fala da saúde física, também em Virgem. Peixes e Virgem falam muito de doenças psicossomáticas, sabe? Aquário também fala de depressão, fala também. O regente estando em Peixes, né? Fala de depressão, fala de coisas psicossomáticas. O Kurt, ele também era hipocondríaco. E uma coisa que era muito importante falar, que ele começou a usar drogas por causa, usar drogas, né, usar heroína, por causa dessa dor no estômago, né? Ele falou que ele tentou, de todas as formas, se tratar, nada que davam para ele melhorava, e aí ele resolveu usar heroína para passar a dor. E aí ele, para curar, né, uma doença psicossomática, então para curar essa casa 12, que aparecia na casa 6, ele acabou se viciando, que é uma coisa bem pisciana, né? Peixes é dos signos mais propensos a usar drogas por conta desse escapismo, né? Peixes têm uma necessidade de escapar, de fugir da realidade, né? No caso dele, como ele sentia muita dor, ele acabou usando uma droga muito forte, que acabou, obviamente, viciando ele seriamente, né? Porque até então ele usava maconha, ele até usava cocaína, mas a cocaína nunca foi a grande coisa dele, né? Era mais maconha, bebida, tomava uns ácidos, mas a heroína acabou se tornando a grande droga da vida dele, e foi realmente o que causou a queda dele, né? Porque a heroína está em outro nível, né? Tanto de perigo quanto de destruir a vida da pessoa. Ele fala que ele chegou a gastar R$ 400 por dia com drogas. R$ 400, $400, desculpa. $400 por dia com drogas. Tipo, é muita coisa, né? E é muito peixe, gente.
peixes é isso, sabe? Peixes, quando a gente não tá no lado luz de peixes, vai pro lado sombra. O lado sombra de peixes, o mais alto é o vício em drogas, né? Mas isso também ajudava ele na saúde, né? Casa em Virgem, casa 6, desculpa. E ajudava também na arte dele, né? Quando ele usava maconha, ele falava que ele conseguia se expressar melhor, né? E a heroína fazia com que ele não sentisse dor. E aí, uma coisa muito curiosa é que eu vi uma entrevista, aí eu fui atrás da data, e vi a data que ele teve a filhinha dele, a Frances, e foi meio que na mesma data que ele virou pai, mesma época que ele virou pai, que a dor no estômago dele parou. Ele deu uma entrevista pra MTV, uma entrevista bem longa, falando que já tinha mais de um ano, assim, que ele não sentia dor, que antes era uma dor excruciante, que ele não conseguia fazer nada, e que depois ele parou, que ele parou com isso, logo na época em que ele virou pai. Então, quando o sol dele, né, pôde realmente brilhar da melhor forma, né, ele pôde ser pai, né, ele deu à luz a alguma coisa que veio dele, né, que era uma extensão dele. A música também vinha, mas era uma extensão dele, né, era um pedaço do DNA dele no mundo. Né? Então, quando ele foi pai, então a dor dele parou. Isso eu achei muito lindo, sabe? Como é que o que estava lá na casa 12 continuou ainda atormentando ele, né? Mas um outro lado dessa casa 12, que era essa necessidade de criar alguma coisa em que ele ia ser bem reconhecido, né? Em que ele ia ser amado, né? Um filho sempre vai amar o pai quando é pequenininho, né? E como ele tinha esse problema com o pai dele, ele inclusive parou de falar com o pai em algum momento da vida dele, né? O pai dele ficou anos sem falar com o pai, aí o pai dele procurou ele depois de um show, antes de um show, ele falou, não tenho mais raiva de você e tal, mas não quero você na minha vida, coisa bem escorpiana, né? Tipo, não quero quem me faz mal. E ele simplesmente virou pai, sabe? Então ele conseguiu transmutar, que é uma coisa totalmente plutoniana, né? Ele conseguiu transmutar essa dor numa coisa linda, que era a filhinha dele. E aí a gente vê que é uma coisa muito da bipolaridade, porque em algumas entrevistas, depois que a Frances nasceu, ele fala do quanto ela é importante para ele, do quanto ele quer viver por ela, sabe? Do quanto ele quer ser saudável por ela, em que ele largaria tudo por ela, sabe? Mas ele, na verdade, junto com a Courtney, ele nunca conseguiu se livrar das drogas. E o fim da vida dele é meio que uma época em que ele tava no baixo da bipolaridade, né? Porque a bipolar sobe, 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 fica feliz, 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 e depois a queda é muito, 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 muito baixa. Ele ficou muito mal, ele entrou em depressão, ele começou a usar heroína, né, demais, 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 demais. E ele tentou um suicídio antes, um mês antes dele morrer. Ele ficou em coma, em Roma. A Courtney diz que ele tentou suicídio por ciúmes, porque ela pensou em trair ele, mas ela nem se contou pra ele, ele só sentiu. Eu não duvido que ele sentisse tantas coisas, né? Por conta dessa questão toda de água, além do Marte em Escorpião. Marte em Escorpião não deixa passar nada, sabe de tudo que está acontecendo. Mas eu não acho que ele tenha tentado se suicidar, tomando 67 comprimidos de não sei o quê, porque ela, ela queria trair ele, sabe? Eu acho que foi muito a questão da depressão, da bipolaridade, né? Dele estar naquela queda da bipolaridade. Dizem que o casamento já não estava bom nessa época, eles estavam brigando demais, ele queria se separar. Não tem muitas entrevistas dele nessa época, mas todos os amigos dizem que ele estava muito mal, que ele se afastou de todo mundo, que ele não estava bem. Tem gente que fala realmente que o casamento estava ruim, que eles estavam para se separar mesmo, que ela não queria se separar. Enfim, a gente nunca vai saber a verdade, né? As circunstâncias da morte dele são bem nebulosas, né? A gente não tem muito como saber, porque oficialmente foi um suicídio. Mas as coisas. A cena do crime. Cena do crime, né? A cena em que ele foi encontrado é meio controversa, né? E aí a gente também vê isso na Casa 4, né? A Casa 4 fala do final da vida. Como é que vai ser o nosso final da vida. No caso dele, ele tinha a Casa 4 com regente, é, regente regente sendo Júpiter, mas estava aqui em trígono com o Netuno.
Então, assim, eu não duvido que tivessem drogas envolvidas, ele com certeza estava com um nível de drogas no sangue muito, muito alto, isso foi atestado, né, por exame toxicológico. Mas também esse Netuno mostra que as circunstâncias da morte dele são nebulosas, né, então a gente acaba não sabendo se foi suicídio mesmo, se foi assassinato. Oficialmente é suicídio, a gente vai com essa teoria, porque é, né, o que foi oficializado, mas há controvérsias e é sim uma coisa nebulosa, né? Eu espero que em algum momento reabram o caso da morte dele, porque realmente teve coisas que ficaram meio esquisitas. Mas assim, eu acho que deu para dar uma noção. Mas assim, é, eu acho que o Kurt, tudo que ele precisava na vida, né? Ele achava que era uma família, mas a gente vê o nó do norte dele, e era em Touro, sabe? Ele só queria tranquilidade, ele só precisava de tranquilidade. Mas o nó do, o nó do sul dele não deixava ele ter essa tranquilidade. E ele morreu muito novo, né? Ele morreu com 27 anos. Ele só tinha passado por um dos retornos dos nodos com 19 anos. E a gente só passa a ser mesmo, a não ser que a gente seja um espírito muito evoluído, a gente só passa a ser o nosso nó do norte, a vivenciar o nosso nó do norte, depois dos 37 anos, ali perto dos 37 anos, sabe? E ele ainda faltava 10 anos para isso. Ele não chegou nem perto de vivenciar esse nó do norte. Ele chegou perto no sentido material, né, de Touro. Mas uma coisa também que ele não conseguiu, né? Ele era uma pessoa muito centrada no que ele sentia, né? Isso é muito o nó do norte por Plácidos na casa 2, né? Ele era muito centrado nos valores dele, ele não conseguia enxergar os valores dos outros. Ele falou que quando a Frances nasceu, ele se tornou menos intolerante, né? Mas ele ainda era bastante intolerante, ele era realmente muito intolerante. E uma coisa, né, quando a gente vê isso, esse nó do sul e o nó do norte, né? Ele tendo o nó do norte na casa 8 por Plácidos, seria realmente assim, ele começar a ver os valores dos outros, né? Porque ele era muito voltado para os próprios valores, para o que ele acreditava, e ele não estava muito aberto às visões dos outros, né? E quando a gente vê por signos inteiros, ele com o nó do sul na casa 3, ele tinha essa coisa, né, de botar para fora, de falar tudo o que ele pensava, de se expressar muito, né, no dedo na ferida, escorpião, escrever, 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 escrever. Casa 3 é uma casa da escrita, né, então ele escrevia demais, ele fazia música, e ele acabava não tendo tempo, né, de vivenciar uma outra crença, né, ele só tinha aquelas crenças dele. E aí o nó do norte dele, então na casa 9, né, seria mais esse outro lado, né, ele conheceu o mundo, não só conheceu o mundo fazendo turnê, fazendo show, porque ele não tinha tempo para nada, né, o Chris falou numa entrevista recente que ele poderia ter sido um monge budista, sabe, ele tinha essa capacidade, ele se fechava no mundinho dele e ele ia para outro lugar, sabe. Então ele poderia, sabe, ele poderia meditar, mas a cabeça dele que não parava, né, casa 3, o Mercúrio, não parava, então ele não conseguia. E se ele tivesse conseguido chegar aos 37, de repente, eu acho que ele poderia ter tido uma vida muito mais tranquila, porque era isso que ele precisava. Ele precisava, de repente, se mudar para um outro lugar, fugir dos Estados Unidos, sabe? Ir morar num lugar distante, tranquilo, sabe? Meio que se isolar, porque ele já era uma pessoa bastante isolada, mas se isolar da civilização, sabe? Do que deixava ele louco, sabe? Ele provavelmente não faria mais música, ele não conseguia lidar com a fama, então ele não iria ser músico, ele ia largar a música. Nos últimos tempos ele já não estava mais sentindo prazer em fazer música, em se apresentar, por conta de toda a privação de liberdade, invasão da privacidade que ele sofria, né? Então eu acredito que ele deixaria de ser músico, ele de repente ia se pintar, né? Eu acho que ele ia ter uma vida mais low profile, sabe? Mais tranquila, num lugar distante. De repente poderia virar budista, né? Porque essa casa 9 fala bastante disso, mas ele com certeza ia passar a ver as pessoas com mais empatia, que é uma coisa que peixes têm de sobra, mas ele estava muito voltado para ele, sabe? Ele não tinha como não estar voltado para ele, com todo o sofrimento que ele teve durante a vida. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa leitura gigantesca do mapa do Kurt Cobain. Eu espero que o sofrimento dele e o suicídio dele sirvam de alerta, né, para as pessoas procurarem terapia, para quem estiver sofrendo, para quem tem depressão, para quem for
bipolar, para quem também tiver TDAH, porque TDAH também é uma coisa que faz com que a pessoa seja mais propensa a ter depressão. Quem tiver algum transtorno psicológico, procura um psicólogo, sabe? Se trate, porque olha o que aconteceu com ele, sabe? Ele comprou uma arma, 20 balas, e teoricamente meteu uma bala na cabeça, né? Por não ser tratado, né? Se ele tivesse se tratando, se ele fizesse terapia, acho que se fosse nos dias de hoje, ele teria sobrevivido, né? Porque hoje a gente tem muito mais informação sobre depressão, a gente tem muito mais acesso a psicólogo, né? Quem vai para psicólogo hoje em dia não é considerado louco, né? Naquela época meio que era. Então eu acho que hoje em dia ele teria sobrevivido. Mas eu espero que a leitura do mapa dele faça com que vocês que possam ter algum problema psicológico, emocional, psiquiátrico, procure tratamento. Não deixe pra lá, sabe? A gente tá no Setembro Amarelo, por isso que eu quis fazer essa leitura do mapa, para conscientizar realmente as pessoas, né? O Kurt foi um gênio da música, um gênio da arte que foi embora muito cedo. E eu não quero que ninguém vá embora muito cedo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o curtir aqui, comenta pra mim, se inscreve no canal, me segue lá no canal Lívia Lima Astrologia, o perfil Lívia Lima Astrologia no Instagram. E me fala se vocês querem ver mapas de mais alguém, que de repente eu faço, tá? Espero que tenham gostado. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.